Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos um propósito a cumprir aqui na terra e temos que ser fortes e corajosos, porque Deus prometeu estar conosco em toda e qualquer situação. Então, quando uma pessoa, um atleta, ele vai participar de uma corrida, ele não pode estar carregando mochila nas costas, ele não pode estar carregando peso, porque se ele pegar um peso para carregar, com certeza as outras pessoas que estão na mesma corrida, elas vão chegar em primeiro lugar, primeiro do que essa pessoa, porque ela está, imagine uma pessoa com sacola, com mochila pesada para participar de uma corrida. Aí você fala, isso não existe. Mas na vida da gente, temos que largar os pesos, tirar os pesos dos ombros, da mente, os pensamentos ruins, as coisas ruins, tudo que atrapalha a vida de uma pessoa diante do seu propósito, diante da vontade de Deus. Quando você começa a buscar uma intimidade com Deus, conversar com o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, o consolador, que às vezes aparece algo que é muito difícil e para a pessoa mudar o seu comportamento e dizer, eu estou cansado. Você já ouviu pessoas falarem que estão cansadas de tanto ter problemas, de tanto carregar um peso, de tantas coisas que aparecem em sua vida e muda toda a sua trajetória? Tem pessoas que ela não arruma o problema, mas outra arruma o problema para que ela resolva. Aí atrapalha a vida dela. É como se na caminhada, na corrida, uma pessoa dissesse, olha, segura essa mochila aí que ela é tua, me ajuda a carregar. Aí você vai ajudar e aquilo te tira do teu propósito. Tem pessoas que atrapalham a vida das outras com impedimentos. Há impedimentos diferentes para corrermos uma corrida e para desenvolvermos o nosso potencial. Compromissos demais, pessoas que são muito ocupadas, impede de desenvolver o seu potencial. Deixar que outras pessoas controlem também atrapalha a vida da pessoa. Imagine uma pessoa que tudo que ela fala que vai fazer, outra pessoa está ali desviando ela do propósito de Deus. Quantas pessoas quiseram estudar, trabalhar e foram impedidas por outras pessoas, principalmente às vezes num casamento. Tem casamentos que é uma bênção de Deus e tem outros que se torna um peso na vida de outra pessoa. Eu não vim aqui falar de divórcio, nem que as pessoas devem se separar, não é nada disso. Mas tem pessoas que largam seu propósito por causa do cônjuge. E quando é depois, aquilo tem um peso grande, porque os anos passam e a vida cobra. A pessoa não faz o que Deus colocou para ela fazer
E quando ela olha para trás, o tempo passou, porque o tempo não espera. A corrida é para todos. Agora, tem uns que focam no seu propósito, foca no que Deus entregou, e outras ficam excessivamente envolvidos em objetivos de outras pessoas, na visão de outra pessoa, e a pessoa fica embaraçada nos problemas dos outros, em vez de manter os olhos nos próprios objetivos. Que também, se ela não olhar para ela, ela não vai se desenvolver, ela não vai poder estudar, ela não vai poder trabalhar e ela vai dar 1000 desculpas porque ela está só olhando a vida do outro, só esperando que o outro dê a permissão, que ela vá ou não. Ou com tantas coisas negativas que as pessoas escutam, elas acabam desistindo de si mesmas e achando que elas não são merecedoras de ter uma vida melhor. Aí elas param na metade da corrida, vê que todo mundo já está lá na frente, aí fala, não vai adiantar não, para que eu vou correr? Aí a pessoa fala, não, eu não vou não, todo mundo já está lá na frente, para mim vai ser muito demorado, eu não vou ganhar nada. E perde às vezes a oportunidade de ter uma grande vitória na sua vida, porque tem corredores que vão na frente o tempo inteiro, quando depois aparece um que estava lá atrás, que as pessoas não davam nada, mas a mente, o corpo, o espírito está focado no que ele quer fazer. Ele não olha para a torcida, ele não olha quem vem atrás dele, ele não olha quem está à frente dele, ele simplesmente quer chegar. E ele chega. E às vezes ele vai para o pódio. Nem sempre é o primeiro lugar, mas ele está no pódio. Ele recebe medalhas, porque ele não desistiu. E por que não ele chega em primeiro lugar? Então é assim, meu irmão, minha irmã, tire os talentos da gaveta, não enterre os seus talentos. Nunca deixe que pessoas, problemas, que excesso de bagagem faça com que você desista dos seus sonhos, dos planos que Deus tem para a sua vida. Porque o maior inimigo do homem, às vezes, é ele mesmo. Porque ele presta muito atenção no que está em volta, nas distrações. Um celular hoje distrai muitas pessoas do seu propósito. A pessoa fica olhando mensagens, a pessoa fica olhando as redes sociais das outras e ela deixa de fazer o que Deus entregou para ela. E o tempo passa, o momento passa. Não podemos desistir das nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 2 fala: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que possamos vencer os obstáculos, não podemos olhar dos lados. Um corredor, ele olha para frente, ele não olha dos lados. Um competidor, ele olha para frente. Os nossos olhos são fitos em Jesus. Veja o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro estava no barco e começou e era noite, e aqueles pescadores olharam, os discípulos de Jesus olharam e viram um homem e falaram: é um fantasma. Ficou todo mundo desesperado no barco. Pedro falou: Senhor, se és tu, fala para mim ao teu encontro. E Jesus falou com ele, ele obedeceu e ele olhou para Jesus. Já dá para imaginar a maneira que ele ficou olhando só para Jesus. Ele não olhou para as águas, ele não olhou para o vento, ele não olhou para o que tinha ao lado dele. Ele olhou para Jesus, para frente, olhos fitos em Jesus.
porque Jesus é quem estava andando sobre as águas. É Jesus que tem o controle de tudo. Então temos que ter fé e olhar para Jesus, o que ele pode fazer por nós. E Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, Pedro estava caminhando sobre as águas. Quando Pedro desviou o olhar, bateu medo e Pedro começou a afundar. Mas Jesus não deixa os seus filhos sozinhos. Ele não larga a mão dos seus filhos. E ele pegou na mão de Pedro e Pedro voltou com Jesus para o barco. Agora, os outros ficaram só olhando. Ninguém teve coragem de sair do barco. Ninguém teve coragem de se arriscar. Então tenha coragem, dê o primeiro passo, confie em Jesus, olha para Ele, não desiste do que é teu. O inimigo das nossas almas, ele coloca um monte de empecilhos. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu ia fazer algo essa semana, tem pessoas que falam, eu ia fazer algo ontem, e você acredita que aconteceram tantas coisas que eu não pude sair para resolver o que eu precisava? Isso é sutil. Aí a pessoa vai passando os dias e ela vai desistindo, porque cada dia aparece algo que atrapalha aquele algo que a pessoa ia resolver, que a pessoa ia transformar a vida dela, ela ia ter a transformação na vida dela e ela vai adiando. Às vezes é um médico. Ah, não, eu não vou ao médico porque alguém da casa precisa mais. Aí alguém precisou de algo, eu tive que comprar um livro para um filho, eu tive que comprar algo para o meu filho. Ah, meu filho precisava passear e eu dei o dinheiro para ele. Quantos pais, quantas mães desistem de cuidar da própria saúde para suprir coisas materiais dos filhos? E muitas vezes, quando se descobre uma enfermidade, ela já cresceu, porque a pessoa não prestou atenção, que ela precisa, para ela chegar a ter vida longa, ela precisa cuidar da saúde. Para ela ter para o empresário ter um bom rendimento, ele precisa focar no seu trabalho. Ele não pode focar no que é dos outros. Ele não pode pensar que ele não pode recomeçar. Cada vez que uma pessoa vê que os seus planos não estão dando certo, não desista. Olhe para Jesus. Ele é infinitamente poderoso para fazer a transformação na sua vida. Ele pode tudo, fale assim, tudo posso naquele que me fortalece, porque é Ele que fortalece a nossa fé. Se quisermos fazer o que Deus nos chamou para fazer, precisamos permanecer focados, porque o mundo em que vivemos está cheio de distrações e embaraços. Seja forte e corajoso, mantenha seu foco no Senhor e seja diligente para deixar de lado tudo que possa distraí-lo e impedi-lo. Nunca foque nas coisas negativas. As coisas negativas é o que leva a pessoa a afundar. Foi assim que Pedro fez. Pedro deixou de olhar para Jesus e Pedro olhou para o vento. Pedro olhou para as águas, porque estava tudo em movimento. A vida, ela não para, ela é cheia de movimento, cheia de pessoas ao nosso lado, família, parentes, amigos, pessoas que não gostam das nossas vidas, pessoas que Deus coloca em nossas vidas, pessoas que o inimigo coloca para atrapalhar o propósito. Então você tem que estar sempre pedindo ao Espírito Santo que te ilumine. Eu venho orar todos os dias para que o Espírito Santo nos ilumine, seja o nosso conselheiro, para que entendamos quando é a voz de Deus, quando é Jesus que aparece,
em nossas vidas e quando é embaraço do inimigo, engano, voz do engano, que caia por terra em nossas vidas todas as vozes de engano. Que você seja muito, mas muito protegido de todos os males e perigos. Que o Senhor só coloque pessoas boas em nosso caminho, que coloque pessoas enviadas por Deus, seja no trabalho, seja na família, que a família seja protegida, selada e blindada com o sangue do Cordeiro. Não troque sua família por nada, não seja enganado pelo inimigo das nossas almas. Todos têm problemas em suas famílias, todos os cônjuges, os casais, às vezes, por muita discussão, por muita falta de entendimento e falta de oração, se separam. Aí depois um fica longe do outro, sente saudade, às vezes é no namoro, no noivado, um casamento. Quantos casamentos destruídos por falta de uma oração. Seja sempre, sempre confiante no Deus Todo-Poderoso. Deus não abandona as nossas vidas. Quando pedimos um socorro para Deus, Ele vem e nos socorre. Jesus segurou a mão de Pedro e Pedro não afundou. Ele segura em nossas mãos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você não está só, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos sozinhos. Temos que tirar o peso, só o peso da incredulidade, o peso da falta de fé. Quantas pessoas que quando recebem uma palavra boa, elas falam: ah, eu não acredito nisso não, isso é só conversa. Aí quando uma pessoa chega e fala algo negativo com a vida dela, ela fala: você tem razão, é isso mesmo, só acontece uma coisa ruim atrás da outra. Está repreendido em nome de Jesus. Não aceite coisas ruins na sua vida. Toda palavra boa fala, eu recebo em nome de Jesus. Tudo que vem da parte de Deus, às vezes Deus envia uma pessoa para te dar uma palavra boa, aí você não acredita. Chega outro para falar: olha, sabia que o teu casamento não vai dar certo por isso e aquilo? Primeiro, fala com Deus. Fala para Deus dos teus problemas. Para de colocar todo mundo dentro da tua vida. Colocar pessoas que não têm entendimento. Às vezes ela quer até te ajudar, mas ela não tem entendimento da palavra de Deus para te dar um bom conselho, para que você consiga ter sua família, ter sua paz. A paz vale mais do que ouro. É bem melhor ter paz do que ter razão. Às vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Guarde silêncio da sua vida. Agradeça a Deus. Olhe para Jesus. Foque na palavra de Deus que você vai vencer. Vencer a falta de fé. Porque quando você escuta a palavra de Deus, você começa a ter renovo em sua vida. Porque Deus, Ele nos renova, Ele nos transforma, é de dentro para fora. Não adianta a pessoa pôr a melhor roupa, o melhor calçado e por dentro ela não estar bem. Precisamos começar a nossa transformação e pedir a Deus, abaixo de Deus, saúde física. É o que eu vou pedir agora para Deus, saúde e prosperidade. E que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te louvo e te bendigo pelas bênçãos liberadas em nossas vidas. Pai, vem com renovo na vida do teu povo. Transforma, Pai, aquele que está enfermo em uma pessoa saudável. Aquele que estava sem fé, Pai, aumenta a fé. Coloca coisas boas, bênçãos na vida do teu povo. Faz a transformação, Pai, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, eu oro e agradeço pela tua prosperidade. E teu povo, Pai, o teu povo
vai vencer para a glória do teu nome. Receba a vitória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você não está só. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca esqueça, você não está só. Deus é contigo.